Hello, good morning, guys! Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje é a terceira semana do Teacher G 20 Days, 20 dias de lives. Hoje, live de número 11, modais, parte 3. Tá virando uma série isso aqui, né? Terceiro episódio da primeira temporada de modais. Porque, na verdade, guys, eu ia falar do can e do could, falei disso na aula passada. Aí eu falei do should e do must, porque não dá para falar tudo numa live. E aí ficou de fora alguns, que eu também não vai dar tempo de falar de todos. Eu não vou fazer parte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas eu trouxe mais dois aqui, que são tão importantes quanto aqueles que nós vimos a semana passada. Principalmente o would, né? Que eu já vou começar comentando sobre ele. Falando de modais, né? Falando de série, tá virando o terceiro episódio, né? Dessa maratona de modais. Só para a gente recapitular, se você perdeu a live que eu falo dos outros modais, eu acho que tem alguma aí que a gente subiu no YouTube, aqui no IGTV, a pedidos, tá? Porque ela fica 24 horas e depois disappears. Mas hoje eu separei o would e o might, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele também. Lembrando que, quem são os modais? Você chegou agora, aquele de paraquedas, teacher, não sei nem o que você está falando. What's going on? O que está acontecendo aqui? Modais é uma categoria de estrutura, de vocabulário, enfim, vai ter várias definições que vocês vão ver por aí. Que são super úteis, super fáceis de usar, prático, né? Pensa no vocabulário com muita praticidade. São os modais, tá? Por quê, teacher? Eu posso usar para todo mundo, ele não tem variação quando eu uso eu, você, ele, ela, nós, plural, singular, não tem essa. Para todo mundo é igual. E eu uso super para fazer perguntas no sentido de quando eu vou pedir algo, quando eu vou oferecer algo. Então, por exemplo, eu comentei nas outras lives, para fazer uma viagem internacional, agora não é o momento de nós viajarmos, né? Mas quando a gente estiver liberado para fazer uma viagem internacional, é um conteúdo, é um vocabulário que é importante você ter na ponta da língua, porque para você pedir uma informação, você tem uma infinidade deles para você poder usar, para você oferecer ajuda, para você fazer pergunta. Então, assim, fazer uma viagem internacional sem conhecer os modais, né, vai dificultar muito mais a sua comunicação. Sempre quando eu faço o programa de levar os alunos para Nova York, os modais têm que estar ali, faz parte do programa, pessoal. É importante você conhecer e saber usar na hora de fazer perguntas. Tudo bem? Então, só fazendo um resuminho de quem são os modais. Hoje, eu separei o would, bastante utilizado, já começando lá, relembrando, uma dica de pronúncia que eu dei, que acontece com essa palavrinha, acontece com o should, e acontece com o could. Então, vamos começar relembrando, vai valer para o would também. Apesar de eu ter um L aqui, a minha pronúncia para esse modal, também para o deveria e para o poderia, não é would. Sabe, tentando fazer esse som de L? Would, né? Até porque o L no inglês, ou ele tem som de L mesmo, lá no céu da boca, né? Tipo, will, ou ele é mudo, ou ele é quase silencioso, quase mudo. Então, aqui, ó, o som é would, esse meio aqui, ó, would, should, could, e não could, should, would, como eu ouço a maioria das pessoas falando por não conhecer o som aqui. Então, só para começar, o som vai ser would, tudo bem? Bom, quem é ele? Muitas pessoas, eu não sei se é o seu caso, se você está me acompanhando na live, seja pelo Facebook, Instagram ou YouTube, eu quero que você responda aí para mim, por favor. Se é o seu caso, muitas pessoas acham que o would, a tradução dele é gostaria. Vê se você já pensou isso. Nossa, Pitty, para mim, would, se alguém me perguntasse, você sabe inglês? Eu sei um pouco, sei bastante. Quem é o would? Eu acho que é o gostaria. Se você já passou por isso, coloca aí, teacher, eu achava que o would é gostaria. Coloca aí para mim se você já teve essa sensação de que a tradução de would é gostaria, tá? Lê, se alguém colocar eu aí, você me avisa. Se você acha
Fica aqui. Se você acha que o would é gostaria. Muitas pessoas chegam até mim e falam, teacher, o would é gostaria? Então, vamos entender um pouquinho como que vai funcionar o would? Para a gente começar a entender qual que é a função dele, o would eu posso trabalhar com qualquer verbo e ele vai deixar o verbo numa condição de ia, tá? Ele deixa o verbo nessa condição de ia. Como assim? Se eu quero falar assim, eu iria, eu faria, ou se eu estou perguntando, você faria um favor para mim? Você iria comigo em tal lugar? Você gostaria de fazer tal coisa? Então, qualquer verbo, iria, na verdade, né? Iria, faria, né? Vou colocar um Rzinho aqui, ó. Ele dá essa ideia de condição para o meu verbo, transforma nesse iria. Então, eu posso usar o would com go. O go não é ir, né? É o verbo ir. Ele vai se transformar iria, tá? Eu posso usar com like. Por que todo mundo acha que o would é gostaria? Porque o would com like é bastante usado. Porque esse tipo de pergunta, você gostaria? Eu gostaria de falar de mim. A gente usou essa frase, né, semana passada. I would like to introduce myself. Eu gostaria de me apresentar. Então, like vai ficar o quê? É gostar, né? Só que como eu falei que a uria, gostaria. Então, would, para a gente começar a entender e entender que ele não é só gostaria, qualquer verbo que eu colocar com ele, eu vou ter esse iria. Eu iria com você. Ah, se você me chamasse, eu iria sim. Ah, eu gostaria de conhecer a sua família. Ah, eu gostaria de falar inglês. Tá? Então, todo verbo que eu colocar com would, ele vai dar essa condição de iria. Então, primeira coisa, ele não é só gostaria. Would não é só gostaria. Muitas pessoas acham que o would é só gostaria. Tudo bem? Como que a gente vai usar o would? Igual a gente já usou should, could, o que mais a gente viu? Não, can, could, fica mais fácil de lembrar. Should, must, né? A gente vai pelas categorias. Pode, deve. Já estamos na aula 11ª live. Agora que chegar lá na 19, eu já não vou lembrar de tudo que a gente fez, né? A gente vai lembrando, né? Vocês vão me ajudando. Então, would não é só o gostaria. Essa é a primeira informação que a gente precisa saber do would. Então, quando alguém te perguntar, você sabia a tradução do would? Eu vejo as pessoas traduzindo como, gostaria. Opa, pera lá. Vai depender do verbo. Se ele vir com like, vai ser gostaria. Se ele vir com go, vai ser iria. Se ele vir com study, estudaria. Você estudaria inglês se você tivesse tempo, tá? Então, vai depender do verbo. Você trabalharia num outro país? Olha lá o would, né? Então, ele não é só gostaria. Essa é a primeira informação que a gente precisa entender do would, que as pessoas acham que would é gostaria e pronto, e só usa ele com like. E aí a gente tem uma infinidade de possibilidades de usar o would para fazer perguntas, para, enfim, e acaba não usando. Tudo bem? Bastante gente na live comentou que jurava que o would era gostaria. Né? Ele é também quando eu uso ele com like, mas ele não é só gostaria. E as pessoas, eu percebi isso, que as pessoas, mas você não gostaria? Quando ele está com like. Se ele está com outro verbo, vai ser outra coisa. Então vamos ver ele com os outros verbos, como é que vai ficar? Ó, vou começar afirmando, tudo bem? Depois a gente vai para a pergunta e depois a gente vai para as negativas. Então, se eu tivesse que falar o seguinte, ele é muito usado para pergunta, aliás, né? Porque ele dá essa ideia de condição. Vamos lá para afirmativo. Se eu falar, vamos começar com o mais famosão do would, então, né? Se eu falar, eu gostaria de falar inglês. Eu gostaria de me apresentar. A gente fez isso a semana passada com a Patrícia, fazendo uma aula aqui com a gente, né? Então, se eu quiser falar, eu gostaria, I would like. Eu gostaria de, o to vai estar sempre junto aqui, tá? Esse eu gostaria de, I would like to. Eu gostaria de falar inglês, I would like to speak English. Eu gostaria de me apresentar, I would like to introduce myself. Eu gostaria de ir com você, I would like to go with you. Eu gostaria de ficar aqui, I would like to stay here. E aí você vai colocando o que você quiser. I would, eu posso usar dessa forma contraída. Vocês vão ver bastante isso aqui, guys. I'd like to introduce myself. I'd like to go with you. Tudo bem?
Então, I'd, bastante usado a forma abreviada do would. Tudo bem? Tá todo mundo conseguindo ver aqui? Essa é a linha para enxergar no YouTube e no Face. O pessoal do Insta consegue. Então, o pessoal do Insta vai baixando, vai escrevendo até onde não tem furo. Muito bem, então, I'd, tá? Então, qual que é a forma que a gente vê bastante o would? Com o like. Então, eu usei ele aqui, ó, com o like. Por isso que eu tenho o quê? Gostaria. Então, se eu... Lembra lá do quebra-cabeça, né, gente? Imagina que cada pecinha dessa, ó, é uma peça. Cada vocabulário desse é uma peça de quebra-cabeça, tudo bem? Aqui é uma peça e a pessoinha aqui é outra peça, tá? Então, eu estou usando would com que peça? Com gostar, verbo gostar. Então, I would like to, eu gostaria. Se eu quiser, então, falar outra coisa, eu vou trocar que peça? Essa aqui, ó. A peça do like, tudo bem? Porque o would não é só gostaria, ele aparece bastante, mas não é só isso. Tem uma infinidade de coisas que eu posso usar o would, né? É só eu ir trocando aquela peçazinha. Então, vamos trocar a peça? Então, se eu quero falar, eu vou deixar ainda aqui o would, só para a gente visualizar ele, né, de uma maneira melhor, aproveitando os nossos sistemas representacionais, se você é mais visual, se você é mais sinestésico, auditivo, vou deixar ele aqui e aqui a forma contraída depois. Então, se eu quiser falar, eu iria com você se você me convidasse. Você nem me convidou. Vamos lembrar lá das peças? Aqui é uma peça, né? A pessoinha é outra peça. E aí a peça que eu vou trocar é do verbo. Eu quero outro verbo. Eu vou trocar. Então, vamos colocar aqui, ó. Bom, não vou colocar o to aqui, porque se for um com, tá? Rabisca aqui, vamos desconsiderar esse to. Vamos colocar um com, por exemplo, né? O ele. Eu iria com você, você não me chamou? Eu iria. I would go with you. Mas você não me convidou? Eu iria sim. Eu faria. Ó, troquei o quê? Troquei essa peça que não é mais o like, é o go agora. Se fosse eu faria. Nossa, eu faria isso para você. Poxa vida, você é meu amigo, minha amiga, com certeza eu faria. Nossa, eu faria qualquer coisa para I would do. E aí você vai trocando a peça que você quiser. Que peça é essa, teacher? O verbo. Né? Eu estudaria inglês. Se eu pudesse, I would study. Eu falaria inglês. Acho tão lindo. I would speak. Eu aprenderia. I would learn. E aí, gente, eu ensinaria. I would teach. Você vai trocando. Você coloca o verbo que você quiser com o would, tá? Vamos lembrar a forma contraída? Ó, acho que esse aqui, de todos os modais que nós vimos, né? Eles não têm a forma contraída, como, por exemplo, eu posso, I can. Você fala o can, não tem como contrair o can, né? Esse, como ele tem essa forma contraída, que o D é a forma abreviada aqui do would, ele é mega usado. Você vai ver o tempo todo. E como que eu falo? É só o somzinho do D mesmo. Lembra que eu falei que o D... E numa outra live aí, que o D tem um som bem sutil, não é aquele D de dado, sim? D, I'd like, I'd go with you, tá? Então, você vai ver bastante isso aqui. Guys, então, o que eu vou usar o would? Ele vai dar essa tradução duria, ele dá essa condição para o meu verbo, tá? E eu posso usar ele numa infinidade de opções, só ir trocando o verbo. Eu não preciso ficar presa com I'd like to pro resto da vida e só usar o would com I'd like. Por isso, guys, que eu sempre falo que aprender com frases decoradas te aprisiona. Por quê? Eu vejo muitas, não sei se, eu não diria métodos, mas eu vejo assim bastante material, a palavra é essa, bastante material disponível. Você pode aprender muita coisa assim também, mas só que com esse sistema de frases prontas. Se você quer pedir alguma coisa, você pede. Eu gostaria de. I'd like to. Se você quer não sei o quê, você fala assim. Ok, pode servir para um primeiro momento de uma necessidade emergencial e ok. Só que daí acontece isso, você acha que o would é só gostaria. Agora, se você aprender que o would é uria, você já consegue enxergar o tanto de possibilidades que você vai ter? O tanto de frases que você vai poder montar?
a partir dessa palavra, a partir de uma palavra. Se você conhecer 2 verbos, você já tem 2 frases. Se você conhecer 3, você tem 3. E aí você vai, né? Você vai aprendendo os verbos e você tem uma infinidade de variações, tá? Então, cuidado com esse estilo de aprender aquela frase decorada, porque daí você fica ali, você fica engessado. Ah, mas eu preciso falar uma outra coisa. E aí, como é que fica? A gente não consegue nem ver uma outra possibilidade, né? Porque fica tão engessado ali naquela frase pronta. Então, eu vejo muitas pessoas sabendo falar, por exemplo, I'd like to, tipo, eu gostaria, né? Aquela frase decorada. Mas se tiver que falar, eu iria. E, teacher, não sei como é que fica eu iria. É a mesma estrutura, só troquei o verbo. Percebem? Então, o que é importante? Você entender que o would é o iria. E ele eu posso usar com qualquer verbo, porque ele vai dar esse fim, esse destino para o seu verbo. Eu iria, eu faria, eu estudaria. Tudo bem? Me coloca um ok se essa parte está ok. Nossa, quanto ok, né? Me coloca aí se tudo bem, se entender essa parte para a gente avançar com o would. Se estiver ok, a gente vai avançar um pouquinho com o would. Então, eu vou usar a forma contraída. I'd go, I'd do that for you. Eu faria isso para você. I'd like. E aí, você pode usar o like também, tá, gente? Não é proibido usar o like. Guys, essa é a forma afirmando. Lembra que eu falei dos modais, quem tá me acompanhando, a saga, modais parte 1, 2 e agora 3º episódio, né, da primeira temporada, que eu posso usar para qualquer pessoa. Se for ele, mesma coisa. Se for ela, mesma coisa, gente. Ah, Titi, mas se for plural, mesma coisa. Não tem diferença, tá? He would, she would, they would, e assim por diante. Se for usar contraída, mesma coisa. Pronúncia, mesma coisa. He'd go, she'd go. É aquele sonzinho do d. Mesma coisa, para quem quer que seja. Então, eu vou usar para todos. Tudo bem até aqui? Muito bem, afirmei. Se eu tiver que perguntar, ó, se a gente já entendeu como funciona essa estruturação, o que eu vou fazer com as peças, na hora de perguntar, vai funcionar para qualquer modal. É o que eu falei. A gente não vai aprender engessado, fazer só pergunta com would. Não. Eu já sei que eu faço esse mesmo esquema para qualquer um que eu for usar. Gente, você abre um leque gigante de opção para você usar. Então, vamos lá para fazer perguntas. Como é que fica, então, na hora de fazer uma pergunta usando o would? Vamos pegar as peças e vamos dar uma embaralhada agora, né? Eu pego essa peça e jogo ela antes da pessoa. Para fazer perguntas, eu costumo sempre usar o exemplo do you, né? Porque raramente a gente faz pergunta para a gente mesmo, né? Só se a gente está falando meio sozinho e tal, né? Agora, para you, é uma pessoa que a gente usa bastante. Por quê? Se você está numa conversa com alguém, a sua conversa está ali direto. Ah, você gostaria de conhecer o Brasil? Você papapá, né? Então, a gente vai sempre com o exemplo do you. Guys, mesma coisa. Se eu afirmo you would, né? Ai, você iria? You would. Se eu pergunto, vamos colocar a pecinha aqui antes do would, tá? Ó, quem está acompanhando as lives e assistiu a live de sons grudados, a gente tem um fenômeno aqui, ó. Vocês percebem que a gente vai juntando tudo? É isso que acontece, guys. É dessa forma que o resultado vem. Vai juntando, pega tudo e vai juntando. A gente tem um fenômeno de som aqui. Alguém lembra desse fenômeno? Do would, you. Vou juntar, vai dar aquele som de j. Would you go with me? Você iria comigo? Would you? Então, já junta o som aqui, que é aquele som, aquele fenômeno que a gente viu lá na aula de sons grudados, tá bom? Não vi, teacher. Aí perdeu, hein? Dos sons grudados. D com Y, j. Would you? Mesma coisa. Você iria? Nem vou colocar o like aqui agora, porque a gente já tá tão viciado. Você iria comigo? Ah, se eu fosse em tal lugar, seria comigo? A gente pergunta, né, isso, né? Ah, seria comigo? Não tá afim de ir sozinho? Papapá. Would you go? Quero trocar a minha pergunta, Titi. Quero trocar o verbo. Vai trocando a sua pecinha. Só trocar a pecinha lá do quebra-cabeça, né? Esse é um quebra-cabeça muito fácil de montar. Você gostaria? Would you like to? E continua lá a sua pergunta. Você gostaria de ir comigo? Would you like to go with me? Ó, perceba que eu posso tanto perguntar. Você iria? Você iria comigo? Would you go with me? É uma pergunta. Você gostaria de ir? Would you like to go? Tá? With me?
Aí eu perguntei se você gostaria. Né? Então, o verbo que vem primeiro aqui, ó, vai ser o verbo que vai sofrer seria. Você falaria inglês, se você pudesse? Would you speak English if you could? Tá? Usei até os dois aí, né? Usamos até o could aí, ó. Você falaria inglês? Porque é a peça aqui, ó. Quem são essas peças mesmo? São os verbos. E aí você vai trocando à medida que você tem conhecimento dos verbos. Porque verbo é muito mais fácil você aprender do que uma estrutura, como usar, como fica, né? Você memorizou lá, pronto. Go, ir, ok. Só ir revendo que você vai conhecer esse verbo. Então, perguntei. Assim como should, must, can, could, todos que nós vimos, ele vem antes da pessoa. Would you like to go? Você gostaria de ir? Would you go? Você iria? Would you speak English? Você falaria inglês? E aí, gente, só trocando o verbo. Ai, Titi, mas se eu trocar a pessoa aqui, não é mais you, se for he. Mesma coisa, porque a gente viu que fica tudo igual à ordem, tá? Aqui vai ter outro fenômeno de som, mas a gente fala sobre isso numa outra oportunidade, tá? He, she, we, they, quem vocês quiserem. Meus amigos, eu sempre dou o exemplo dos meus amigos, né? Meus amigos iriam comigo? Iriam com você? Né? Meus amigos iriam com você? Would my friends go with you? Tá? Só trocando you pela peça da pessoa que você quiser trocar. Tudo bem o would para a pergunta? Dúvidas? Coloquem aí, por gentileza. Letícia está dando uma olhadinha aí, tanto no Face, no YouTube, Instagram. Quem está me acompanhando, acho que está ficando claro essa estruturação de fazer perguntas, porque não muda. A gente só mudou o quê? A peça, no lugar de should, vai would. Isso eu quero voltar lá no deveria, volta lá na outra peça, mas a estruturação é a mesma. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Muito bem, guys. Vamos lá, então. Então, a gente já viu como afirmar, a gente já viu como perguntar, a gente já viu que o would não é só gostaria, ele aparece bastante dessa forma, porque a gente pergunta, né? Você gostaria? Eu gostaria de fazer isso. Mas qualquer verbo que eu usar com ele, olha o tanto de coisa que eu posso montar com o would em verbo, né? Muito bem, o que faltou? Negando. A forma abreviada dele é só esse som do D, bem sutil, não é aquele D de dado, né? I'd, mas sim I'd. Bem leve, né? Muito bem, o que faltou aqui pra gente? A forma negando. Como é que fica ele contraído? Eu uso ele contraído negando, né? Bom, o que mudou quando eu vou negar? Só acrescento not, como a gente já viu com os demais, ou eu posso usar a forma contraída, bastante usado também na hora da fala. Esse T, dependendo do que vem depois, fica mudo. Dependendo do que vem depois, ele pode ter um som de tch. Tudo bem? Dúvidas? A Ângela perguntou aqui, o to, depois do verbo, é só depois do like? Os outros verbos não? Ângela, vai depender o que vem depois. Você viu lá que eu falei assim, você gostaria de ir comigo? Né? Would you like to go with me? Deixa eu dar outro exemplo, né? Senão vai cair lá no like de novo. Você iria comigo, melhor. Você iria comigo? Would you go with me? Aí não preciso do to depois do go, né? Porque você iria comigo, tá? Agora, se eu falar assim, você iria para a escola? Né? Would you go to school? Aí eu tenho to sim, tá bom? Então vai depender mais do que vem depois do verbo, e não o verbo em si, né? Então, por exemplo, I'd like to... É que o like to já é eu gostaria de, tá bom? Eu gostaria de ir, tá? Eu iria para, I'd go to, para algum lugar, né? Agora, se eu for colocar um com aqui, aí eu iria com você. Eu não vou precisar desse to. Na verdade, ó, eu iria para escola, né? Eu iria para tal lugar. I'd go to school, né? Aí sim, eu vou precisar do to. Então, vai depender, na verdade, o que vem depois aqui, tá? Aqui é um verbo, vou precisar do to. Se aqui for um lugar, né, o ir para. Então, na verdade, depende do que vem depois aqui, tá? E não o verbo em si, tá? O like a gente vai ver bastante com o to, porque já eu gostaria de. O to vai assumir essa ideia aqui de. Tudo bem?
Se ficou alguma dúvida aí, comenta aí, Ange. Então, vai depender do que vem depois, na verdade, do verbo, não o verbo em si. Então, pode ser que tenha o to, pode ser que não. E falando do would negando, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito também, né? E eu vou poder usar da forma contraída. Muitas vezes o T vai ser mudo, muitas vezes ele vai receber um som, depende do que vem depois. Então, se eu for negar aqui, ó, vou pegar esse mesmo exemplo. Ah, eu não gostaria de ir agora. Aí eu não vou poder mais usar I'd, né? Eu vou usar I wouldn't. Vou usar a forma contraída. Eu não gostaria de ir. Agora eu vou ter o to, porque gostaria de ir. I wouldn't like to go now. Ah, não gostaria de ir agora não, quero ficar mais um pouco. I wouldn't like to go now. Tudo bem? Então, eu vou usar a forma contraída. Mesma coisa se eu trocar o verbo. Eu não iria. Vamos trocar a peça do like. E vamos colocar outra peça aqui, ó. Eu não iria. Ah, eu não iria se eu fosse você. Né? Às vezes a gente fala esse tipo de situação. I wouldn't go if I were you, por exemplo. Né? Eu não iria. I wouldn't go. Se eu não estou falando de nenhum lugar, só eu não iria, I wouldn't go. Ah, eu não iria para tal lugar. I wouldn't go to, e fala o lugar, to the USA, por exemplo. Eu não iria para os Estados Unidos agora, porque agora é o coronavírus, tal, tal, tal. I wouldn't go to the USA. Aí eu tenho to, tá? Eu não iria com você. I wouldn't go with you. Tudo bem? Então, se eu for negar, mesma coisa, mesma ordem de afirmando, vou trocando aqui as peças que eu achar necessário, né? Não quero mais falar gostaria, quero falar iria, eu não faria. A gente vê bastante essa construção, ó. Ah, eu não faria isso, não. Ah, eu não, né? Como é que fica? Eu não faria. I wouldn't do. E o isso? Tem algumas opções do isso, tá? Pode ser o e, pode ser o that. Normalmente são essas opções que nós vamos encontrar, tá? Eu não faria isso. I wouldn't do that. I wouldn't do it. Tá? Eu não faria. Não usei to nada depois do do, porque não tem nenhum verbo depois, nada, a situação não exige, é só isso mesmo. Tudo bem? Então, neguei. Mesma coisa. Mas quero negar com outras pessoas. Só colocar a pessoa aqui, gente. No lugar do I, você coloca quem você quer colocar. Tudo bem? Muito bem. Nossa, gente, a gente nem foi ainda para... Já falamos tudo do Wood, né? Já falamos perguntas do Wood, gente? Já. Afirmando, perguntando, negando, que a Letícia já me deu o sinal aqui, ó. Já fui bem de live. A gente está mantendo live de 30 a 40 minutos para ser um conteúdo útil, prático e rápido ao mesmo tempo. Eu ia falar de mais um, eu ia falar do Might hoje, mas eu tô vendo que não vai dar tempo. Não é que não vai dar tempo, né? Mas para não ficar uma aula muito extensa, para ficar algo rápido, prático, né? E para te ajudar também a consolidar esse conteúdo, né? Se eu passo muita coisa, não é o ideal, porque vai terminar a aula e você vai falar, nossa, nem sei, a gente falou isso. Então eu vou me reter aqui no Good, porque eu acho que ele vale a pena esse tempo só dele. E aí eu faço uma resumida aqui do Good, tudo bem? Eu acho que vale a pena o Good ter um tempo só dele, né? Porque ele é muito usado, muito conhecido. Então, quais são as principais informações que a gente teve do Good aqui hoje? Não é só gostaria, tá bom? Não é só gostaria. Como assim, né? Vai depender do verbo que eu vou utilizar com ele. Tudo bem? Uso para todos também, né? Ele, ela, singular, plural, né? Posso usar para afirmar, posso usar para negar e posso usar para perguntar também, tá? Eu acho que a sacada maior de Good, se você terminar essa live, tendo a certeza que você pode usar o Good com qualquer outro verbo, né? Você já vai, assim, ter aprendido muito em relação ao Good. Então, você pode usar ele com qualquer verbo, tá? Ele não tá amarrado só com like, preso com like, e não posso fazer nenhuma outra combinação. Pelo contrário, você tem uma variedade, porque daí você troca o verbo e você tem o Good aí para uma porção de coisas. Pessoal, antes da gente encerrar a live, recado mega importante. Eu ia falar isso no começo, esqueci, amanhã eu falo. Há pedidos
Ministrei um workshop agora, comecinho de abril, maio, a gente vai ter um evento online, Maratona Inglês para Adultos, onde a gente vai ter aula a semana toda, aula gravada com conteúdo, com prática, para você fazer prática mesmo. Você vai ter lá o seu material em PDF, com a minha orientação, falando, ó, faz assim, desse jeito, tantas vezes, papapá, para você praticar lá no Telegram. Eu vou te mandar as atividades em PDF, depois eu entro corrigindo lá com vocês. 3 aulas na plataforma para a gente assistir, as lives também tirando todas as dúvidas, do dia 11 ao dia 15 de maio. O link para você se inscrever já está na minha bio no Instagram. Por que tem que se inscrever, teacher? Se é online, se é gratuito, porque esse material que eu mando, corrijo, eu vou com o pessoal que está lá cadastrado no e-mail. Eu não disponibilizo esse material aqui nas redes, até porque não dá, enfim. Então, fica uma coisa mais centrada mesmo para você, para eu poder te acompanhar. Então, maratona inglês para adultos, como pessoas adultas podem falar inglês, praticando apenas 15 minutos por dia, tá bom? E é isso que eu vou falar na maratona. Se inscreve lá que eu quero você participando comigo. Bye, bye. See you tomorrow.